bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Adolfo. O irmão Antônio Soares ele fez um comentário que eu achei um tanto relevante. Eu não vou compartilhar o comentário aqui, mas ele me lembrou uma coisa sobre as pessoas que não têm igreja ou para as pessoas que não estão em uma instituição, tá? O que eu vou dizer aqui pode parecer um pouco curioso, né? Porque assim, você tem várias igrejas. Você tem a igreja católica, você tem a igreja ortodoxa, você tem aí depois você tem a igreja luterana, a igreja calvinista, aí surge dela os presbiterianos, os episcopais e por aí vai. Você tem toda uma gama de religiões. E aí você tem toda essa gama. E hoje tem um movimento bem interessante, um movimento observável bem interessante, que é o movimento dos desigrejados. Como assim, Adolfo? Um movimento dos desigrejados. São um grupo de pessoas, são pessoas que por um motivo ou outro, elas se consideram crentes, se consideram protestantes, se consideram católicas, mas elas não pisam em templos, né? Não pisam na igreja ou são contra uma instituição organizada. E é interessante observar nesse movimento, eu sinceramente observo que ele é assim. Normalmente o que ocorre? Ou ocorre o seguinte, ocorre duas coisas. Ou o movimento com o tempo se desfaz, por quê? Porque não existe uma liderança, não existe uma organização em si, e ele se desfaz. Ou ocorre exatamente o contrário com o que ele lutava. Exatamente o que? Eu luto contra o sistema de igreja, só que eles crescem um pouco, eles precisam se organizar, e aí acabam se tornando apenas mais uma instituição no meio de todas as outras. Por quê? Para você ter um seminário teológico, você precisa estar organizado. O sistema de culto é muito mais fácil quando você tem um local de encontro. Então, por exemplo, eu sou muito a favor dos pequenos grupos, né? Eles se organizam em pequenos grupos, mas chega um momento em que é necessário que todo mundo se organize e claro, aí na igreja é um pouco mais confortável. Você chega na igreja, você senta, tem a estrutura do banco, você tem a estrutura do data show, você tem a estrutura de que você tem um grupo maior de pessoas, então você pode convidar pessoas para fazerem palestras, né? Então eu observo esse movimento, né, o movimento dos desigrejados. Ele vai acontecer duas coisas. Uma dessas duas coisas, isso é um fato observável sociologicamente. Rapaz, estou falando até difícil. Mas é um fato observável sociologicamente, que ou ele vai se desfazer e vai morrer com poucas pessoas, ou vai crescer e ele vai ser obrigado a se organizar perante o governo. Isso é fato. Isso aconteceu com o movimento da Reforma, os movimentos aí vindos de Lutero, de Calvino, dos anabatistas, dos batistas. Isso ocorreu com a igreja adventista, com os testemunhas de Jeová, isso ocorreu com os mormons, isso ocorreu com os pentecostais, isso ocorre em qualquer denominação, isso ocorre com qualquer denominação, entende? O próprio Maomé também, ele teve uma visão lá e começou a reunir o povo, mas sempre foi com essa ênfase já. Mas seja um grupo grande ou pequeno da pessoa, eu estou contra todo esse movimento de organização, eu sou contra a organização da igreja. Só que se o movimento da pessoa crescer, automaticamente ele vai ter que se organizar e logo em seguida ele se torna uma instituição no meio das outras. Então, é um fato relevante a gente observar isso, né? A gente observar essa situação. No tocante ao existir várias igrejas, isso se ocorre por causa da nossa liberdade de ser, da nossa liberdade de crer, da nossa liberdade de poder se expressar. Porque quando você não tem essa liberdade, para você falar tal coisa você tem que ser de tal igreja, isso sempre culmina em perseguição. Isso ocorria, vamos dizer assim, na Idade Média, isso ocorria, né, que qualquer um que falasse contra, qualquer um que fosse contra o sistema, automaticamente ele era calado de uma forma ou de outra. E você teve isso até no meio protestante. Por exemplo, na Inglaterra houve um período em que para você poder pregar você tinha que pedir autorização. Você tinha que ter uma autorização do bispo, da igreja vigente, lá, que era a igreja anglicana. Você tinha que ter. Você tem aí o escritor do Peregrino sendo preso, você tem aí, se eu não me engano, você tem até John Wesley,
John Wesley era proibido de pregar nas igrejas, então ele foi pregar nas ruas, ele foi pregar nos lugares onde todo mundo tinha se esquecido. Então assim, eu acredito que tem que haver essa liberdade, tanto isso, tem que ocorrer essa liberdade, porque nós não podemos ser acusados de pensar. É claro que quando a minha crença não agride fisicamente a sua, né? Existem seitas que elas estão ensinando agressão. Simplesmente existem seitas que estão ensinando agressão. Que se você não se converter para a minha seita, meu amigo, você tem que morrer. Você tem que morrer, tem que ser. E não pense que eu estou falando dos muçulmanos, não, tá? Não estou falando dos muçulmanos, estou falando de seitas cristãs. Estou falando de seitas cristãs. É pequena, mas existe. Existe. Um amigo, num grupo de WhatsApp que eu estava, os caras mandou mensagem, falou, gente, tem uma seita aí que o negócio tá bravo. Então, querendo ou não, mas é uma parcela muito mínima do 0,0000000, mas existe. Tá? Então, assim, quando a gente crê, a crença eu acho que ela é uma coisa muito individual. É difícil você ver duas pessoas que pensem da mesma forma, mas sempre você vai encontrar pessoas que têm pensamentos parecidos. Sempre pensamentos parecidos. E quando elas se juntam, vai ter que haver uma forma de organização. Porque onde não tem ordem, meu amigo, é complicado. Cara, Antônio Salles, obrigado pela ideia do vídeo que você deu, né? Claro que eu não fiz aí um comentário ou uma resposta direta ao que você escreveu, mas me lembrou isso, cara, aquilo que você escreveu sobre os desigrejados, sobre o sistema desigrejado, me lembrou essa forma de organização, né? Quando você tem o desigrejado, ele ocorre um movimento de desigrejados, vai ocorrer duas coisas, ou ele se desfaz e morre ali mesmo, ou ele se organiza e se torna mais uma instituição. E você vê isso com vários movimentos surgem e somem da noite para o dia. Outros perduram um pouco mais, mas somem. Até o próximo vídeo, Deus fique convosco e obrigado por acompanhar meu trabalho. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.